A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura bíblica. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. Entregamos este momento, Senhor, de leitura bíblica. Entregamos a vida de cada irmão em Tuas mãos. Que tenhamos uma leitura na Tua presença e sejamos ministrados no decorrer dessa leitura. Que o Senhor faça aquilo que lhe aprouve em nossas vidas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós iremos ler o livro do profeta Oséias, capítulo 5, do versículo 4 ao 15. Depois, primeiro livro dos Reis, o capítulo 2 todinho. E vamos encerrar em Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao 33. Se possível, pega a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. Oséias, capítulo 5, a partir do versículo de número 4. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles, aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, tocai em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sará a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam os culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Segunda leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, capítulo todinho. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o seu sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão
Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada, mas agora o não tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberá o que lhe hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho a dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Betsaba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betsaba ao rei Salomão a falar-te por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei e disse a sua mãe: e por que pedes Abisag, sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim me faça. E outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Enviou o rei pela mão de Benaia, filho de Joiada, a qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli, em Sió. E veio a fama de Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e pegou nas pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor. Ele disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tomou com a resposta do rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue de Joabe, que sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre
a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma e nem para outra parte, porque há de ser que no dia que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saiba de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, e rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abordou o seu jumento, e foi a Gate para Aquis, a buscar os seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate, e disseram Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate, e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disse: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes que tu, toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele, e morreu. E assim foi confirmado o reino de Salomão, da mão de Salomão. Última leitura, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 33. Marcos 11, 15 ao 33. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito convívio de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam por toda a multidão que estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que tudo fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estais no céu
vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que estais nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo templo, os principais sacerdotes